Bom dia, bom dia. Opa! E aí, gente, tudo bem? Vamos começar aqui nossa live do dia. Olha o Douglas aí, Michele, tudo bem? Tia Marise, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, olha só, vamos aproveitar agora. Tem esse aviãozinho aqui, eu tô aprendendo, ó. Tem um aviãozinho aqui embaixo que a gente pode acordar quem tá dormindo. Não é boa ideia? Pode apertar o aviãozinho aqui, ó, e começar a chamar o pessoal. Que a gente já vai começar nossa semana 7. Penúltimo desafio. Penúltimo, semana que vem já é o último, semana que vem já começa a nossa próxima turma do TAG. Tô doido pra começar logo. E aí, tá tudo bem? Amém, amém. Oração intensa, todo mundo. Legal, legal. E me conta aqui, ó. 7ª semana do desafio. O que foi mais difícil pra você? É mesmo? Hã? Boa, amor. Qual desafio foi mais pesado para você? Foi mais complicado para você? Estamos em crescimento pleno agora. E aí, o pessoal tá respondendo? Não, o pessoal tá acordando ainda, Fala pra pegar né? uma água, pegar um café. Já pega uma água aí, um café, toma, vamos acordar todo mundo. Que já estamos chegando no final, penúltima semana do nosso desafio. Né? Legal. Vambora, vou dar um tempinho ainda, hein? Bota esse aviãozinho aí para rodar. Bom dia, Géder. Letícia também. Muito bom, gente. Muito bom. Olha só, a gente só não pode esquecer, semana que vem a gente começa a nossa próxima turma do TAG. Vai começar na quarta-feira, então a gente já está em contagem regressiva. Pode vir. Contagem regressiva, 10 dias para a gente começar a nossa próxima turma. Tô doido para começar logo. Chama os Parece que amigos. tem um tempão. Hora da gente convidar todo mundo. Vai ser uma benção. Vem pra cá. Muito Então você chega pra no cá. cantinho. Oi, gente. Chega pra cá. Bom dia. Isso. Todo mundo compartilha desse frio que eu tô? Acordo com muito frio. Ai, credo. Vambora. Gente, Olha, a Rani aqui. tá todo mundo chegando aí. Bom demais. Legal. Gente, olha só, então vamos lá, vamos pro nosso desafio? Cadê? Cadê aqui? Já anota aqui. Põe suas anotações aqui. Primeiro desafio da semana. Até para entender, tem muita gente perguntando, por que faz desafio? 3, por que é 3 em 1? Faz o tag que você vai descobrir. Vai descobrir que nós somos 3 em 1, por isso que a gente te desafia por inteiro. Como se fosse um tripé, não dá para você ver, mas é um tripé. Né? Se um pé sai, você fica numa vida em equilíbrio, tentando se equilibrar o tempo inteiro. Então a gente constrói uma sustentação para você. Na verdade, Deus nos chamou para uma vida por inteiro, né? Para vida integral, para uma vida abundante. E o que acontece? O que a gente mais vê hoje em dia é pessoas que cuidam bastante ou só do corpo, ou pessoas que cuidam bastante só do espírito, pessoas que a alma está por completo bagunçada. E Deus, ele nos chama para uma vida plena. Deus nos chama para uma vida inteira. Ele nos chama para vida e vida em abundância. Então, tem muita gente que, por exemplo, está na igreja há tanto tempo e não tem uma vida abundante e não sabe por quê. Isso por quê? Porque Deus nos chamou para uma vida inteira. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Por exemplo, o que adianta uma pessoa espiritualmente forte, mas o corpo dela é jogado, né? A pessoa vive com doenças, a pessoa vive acabada. E como é que ela vai, então, levar esse propósito que ela sabe no espírito? Então, ao mesmo tempo, também uma pessoa que é só corpo, né? Ou uma pessoa que está com a alma toda detonada. Então, é justamente por isso que a gente chama para um crescimento integral, um crescimento por inteiro. Fantástico. Uma linha rápida para você. Então, vamos começar o nosso desafio no espírito. E é o ponto alto do nosso desafio no espírito. Não é para a semana que vem, é essa semana. Porque o nosso desafio é: seja
uma bênção. Aprenda a ser uma bênção. E aprender a ser uma bênção, quando eu falo que é o ponto alto, porque é exatamente você ser resgatado para o teu propósito. O seu propósito nessa terra é você ser uma bênção. Deus quer te transformar em uma bênção. E o propósito, você sabe que o propósito está no teu espírito. Compartilhar a tela dá nisso. A gente apanha, a gente bate. E fica tem que ficar bem pertinho. Que antes eu tava com frio, agora eu tô com calor. É você. É fácil, fica fácil resolver. É. Mas voltando aqui, aprender a ser uma bênção. Porque esse é o propósito. E o lugar do teu propósito está no teu espírito. O teu espírito entende o propósito. Então o teu espírito ele quer resgatar exatamente isso. Ele é sensível a isso. Você precisa alimentar o teu espírito exatamente para isso. Despertar o teu espírito para isso. Para uma transformação. Que transformação é essa? É uma transformação de maturidade. Na verdade, inclusive, ser abençoador, ser uma bênção, é um propósito do Espírito, porque a tendência da nossa carne, a tendência da nossa alma, né, a tendência do nosso coração é querer a todo momento as bênçãos para nós. Repara abençoado. Que quando a gente ora, repara qual é a tendência, qual é a sua maior tendência? É de orar em especial pelos outros ou orar para você, para os seus desejos, para as coisas que você quer? Então, ou seja, a nossa carne é uma luta o tempo todo, e a gente olhando para os nossos próprios desejos, para nós. Então, só no Espírito que nós entendemos de ser uma bênção, de realmente estar abençoando e levando ao crescimento do outro, sendo resposta para o irmão do lado. Isso é uma coisa que se chama propósito, que a gente só entende no Espírito. Estar atento para a necessidade do outro. Entendeu? É uma sensibilidade, inclusive aqui já agradecer a todo mundo, a todos vocês que estão colaborando, não é só colaborar não, estão colaborando com a nossa campanha de cestas básicas, né? Aceitaram o nosso desafio também de estar carregando uma cesta no porta-malas do carro, para que você possa estar sendo bênção na vida de outras pessoas, resposta de oração de muitos aí por onde você passar. Mas enfim, a gente tem recebido várias doações, a gente vai estar mostrando para vocês aqui a cesta quando a gente comprar, a distribuição delas, você participar dessa bênção com a gente. Mas só para a gente poder não esquecer de agradecer vocês. Não, mas realmente, muitas pessoas já doaram para nós e a gente quer agradecer demais. Na verdade, a doação não é para nós, ainda falei errado. Na verdade, as pessoas estão ajudando outras pessoas. Fantástico. Esse dinheiro vai ser usado para realmente abençoar outras vidas. Então, vocês estão abençoando junto conosco. Agora, o ser uma bênção, ele é um processo de maturidade. É legal porque, assim, se você vai na palavra, você vai na Bíblia, você vai ler sobre a história de Abraão, a proposta de Deus para Abraão é essa. A proposta de Deus para Abraão é: Abraão, sai daí, vou te levar para um lugar e eu vou fazer de você uma bênção. E essa é a proposta para mim e para você no dia de hoje. Hoje, o que Deus quer fazer comigo e contigo? Qual que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? É nos tornar uma bênção. Gente, inclusive isso é porque Deus sabe que essa é a única forma da gente se sentir pleno. Por quê? Porque nós fomos criados imagem e semelhança dele, né? A imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele é abençoador por inteiro. Por essência. Exato. A essência de Deus é abençoar. A essência de Deus é realmente gerar bênçãos a todo momento e para todas as pessoas. No entanto que na Bíblia mesmo fala que as bênçãos são inclusive para ímpios, né? Elas estão, todos que estão debaixo do sol, há bênçãos para você. Então essa é a essência de Deus. E, portanto, o que é a essência de Deus é o que nos completa, é o que nos preenche. Então, a princípio, a nossa carne tende a achar que nós temos que ser abençoados, que nós temos que nos encher, que temos que ter os nossos desejos satisfeitos. Mas a nossa essência é de ser abençoador. Então, no entanto que é muito interessante, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, se essa pessoa ela começa a ajudar outras pessoas, se essa pessoa que está doente começa a ouvir outras pessoas, se você vai e se voluntaria em algum programa, em alguma coisa, ou seja, se você passa a abençoar,
Possa doar, né? Os seus problemas passam a ser resolvidos. Sabe? Existem vários testemunhos de, por exemplo, depressões que são resolvidas porque essa pessoa começou a ajudar outros. Então, ou seja, essa é a nossa essência. E é o que muita gente não entendeu ainda. E que é um dos segredos do... Não é, eu ia falar um dos segredos do sucesso, mas não, é um dos segredos da vida, né? Eu entendo que também a Bíblia fala dar, dê e receba. Por quê? Porque Deus sabe que é dando que você recebe. Ou seja, é dando que os seus problemas ficam pequenos. É dando que você realmente passa a ver que a sua dor está muito pequena perto da dor do outro. Exatamente. Então, assim, enfim, nós temos que, é uma das coisas que Deus tem dado muita compreensão pra gente, nós temos que ver qual é a essência de Deus. Porque o que é a essência de Deus é o que vai me preencher, o que vai te preencher. Porque na Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. Logo, temos que correr atrás, prosseguir, indo para o alvo, ou seja, indo para Cristo, para sermos cada dia mais semelhantes a Ele. Então, ser uma bênção, na verdade, é você se encontrar com o teu propósito. Tá? E o ser uma bênção é uma questão de maturidade, né? Porque crianças pedem, adultos doam, entregam, tá? Verdade. Não fica numa troca. O negócio é que a gente aprendeu um padrão de amor que a gente aprendeu já em casa, com os nossos pais. Os nossos pais aprenderam com os nossos avós, enfim, isso vem de gerações. É um padrão de amor da troca. Então a gente é ensinado a trocar, né? Ou seja, eu te dou, você me dá e tá tudo certo. Então, assim, a gente expressa amor dessa forma. E é interessante porque o padrão de amor de Jesus, o padrão de amor de Deus, do Pai, o padrão de amor de Deus é um padrão de entrega. Deus, ele não está trocando nada com você, ele não está permutando nada contigo. Ele está te entregando o tempo todo. Então, quando a gente consegue ativar o nosso espírito nesse ponto, criar essa maturidade de estar nos entregando, você começa a se sentir mais pleno. Existe algo pleno que começa a borbulhar dentro de você. E isso não é fruto do acaso. Isso literalmente é você encontrando com o teu propósito. É você entendendo do que você é feito e por que você foi feito. Então isso exige um crescimento, uma maturidade. Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela tem o que chama de autopreservação. E na autopreservação é o eu que importa. Então eu olho para mim o tempo inteiro. Agora, o que Jesus nos ensina e nos desperta é começar a olhar para o outro, olhar para a necessidade do outro. Eu me sacrifico pelo outro, entendeu? Então eu estou sempre em movimento, trazendo essa maturidade para o meu coração, entendeu? É o meu espírito, eu recebo de cima, lembra do movimento? Se você fez o texto, sabe disso. O crescimento ele vem de cima para baixo, de dentro para fora. Então esse movimento ele se torna pleno em mim. Eu só queria fazer um comentário. Eu ainda vi que o Douglas colocou aí, quero te agradecer, Douglas, sobre essa questão aí da solidariedade, da compaixão pelo próximo. Mas eu só queria trazer uma observação aqui de que, a princípio, o que fica claro na questão de ser abençoador, de ser uma bênção, a princípio parece que é só essa questão da solidariedade e da questão, vamos supor, igual a gente está pedindo, cestas básicas, ajudar o irmão que está próximo. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa, ser uma bênção é ainda mais. Por exemplo, numa situação em que o seu marido, ele só está a princípio sendo grosso com você ali naquele momento, ou o seu filho não está do jeito que a princípio seria o considerado saudável ali naquele momento, ou um colega de trabalho que só te detona. Quando você está, Jesus nos ensina a orar inclusive pelos inimigos, ou seja, por aqueles que estão naquele momento nos fazendo mal. Difícil, né? Muitas das vezes é mais difícil ser uma bênção na vida de uma pessoa assim, entendeu? Às vezes é mais fácil estar doando uma cesta para um irmão que você vê ali na rua do que estar doando o seu amor para um irmão, ou, né, no caso, para um familiar,
ou para um colega de trabalho, seja quem for, que está te fazendo mal ali naquele momento. E isso também isso é ser bênção. E Jesus, ele inclusive, ele nos desafia, ele fala, orar pelo irmão, orar pelo amigo. Não, ele vai orar pro inimigo. Então, calma, eu ia chegar aí. Tá. Jesus fala, orar pelo amigo, orar pelo irmão é muito fácil. Aí ele ainda fala, isso daí até os fariseus, até, né, qualquer um faz. Agora, eu quero ver você orando pelo seu inimigo, eu quero ver você orando por aquele que a princípio está te ofendendo. Quero ver você fazendo o bem e doando o seu amor, continuar doando o seu coração, doando o seu melhor para aquele que a princípio está ali pegando na sua ferida naquele momento. Maturidade, hein? Só que é muito interessante, a princípio a gente pensa assim, nossa, Jesus fala isso porque ele é bonzinho, né? Jesus, ele fala isso porque ele é bonzinho também. Mas uma das coisas interessantes que Jesus ele nos ensina, inclusive orar pelo inimigo, a ser bênção para aquele que está nos fazendo mal naquele momento, é porque Jesus sabe que quando você não libera aquela pessoa, quando você não abençoa aquela pessoa, para que a pessoa viva, para que a pessoa vá, a pessoa fica presa ali dentro de você. Você está grudadinho naquela pessoa. Entendeu? Você pode ver nós com o cônjuge mesmo. Se fica aquela raiva, aquela mágoa tá ali te segurando o tempo todo. Então, comece a declarar a bênção. Olha, eu te abençoo. Com raiva, você se resente assim, fala, eu te abençoo. A princípio, começa no início sendo uma decisão. Algo racional. Mas aquilo que a gente libera com a boca começa a acontecer e começa a limpar o nosso coração. Da mesma forma que aquilo que a gente fala na nossa boca de raiva, de ódio, ou de vitimismo, ou de revolta, seja o que for, começa a contaminar o nosso coração. Entendeu? Então, assim, ser abençoador, ser uma bênção, é muito mais profundo. E aqui o que nós estamos chamando é para realmente... nós todos aqui entendermos o estilo de vida de ser uma bênção. Assim, eu de um tempo pra cá eu tenho passado a me vigiar, inclusive, tipo, se eu tô com raiva de uma pessoa, eu falo, nossa, essa pessoa tá uma bênção, ou nossa, essa pessoa tá boa demais. Tipo, eu falo o contrário, exatamente para isso, para fazer esse treinamento de tá limpando o que tá dentro de mim, de tá botando para fora aquela raiva, porque não sou eu que vou prender aquela pessoa e começa nem a treinar quero isso em casa, isso. né? Com o próprio Diego, Comecei com ele, vai mas treinando, é verdade. Você vai treinando, vai botando isso em prática aí que funciona, que é uma beleza. Exatamente. E o processo é o seguinte, gente, é porque a nossa tendência, nós temos a tendência de querer, na verdade, é converter Deus às nossas vontades. A gente precisa entrar num processo de nos convertermos à vontade dele. E conversão significa transformar, entendeu? É mudar, é um retorno que se faz. E essa conversão, o nosso coração ele precisa se converter a ele, entendeu? É um momento em que eu vou me esvaziando, eu vou me diminuindo e vou sendo literalmente levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa a falar e ele vai me levando, eu vou deixando, eu vou parando de travar as coisas, de querer segurar as coisas, de querer sustentar a minha vontade. Eu vou começando a ouvir e deixar a vontade dele fluir. E isso você precisa praticar, sabe? É todo dia isso. Não fique esperando o Espírito Santo vir, descer e encher a tua sala, tomar o teu ambiente para poder despertar. Não, isso é um sim, uma resposta que você dá. É um eis-me aqui. Inclusive, quero convidar vocês, se vocês não estão participando de nenhuma corrente de oração. Aí quando a gente fala de corrente de oração, nossa, é mesmo, eu estou cheio de problema, eu tenho várias coisas, eu preciso pedir. Não, você não precisa pedir, você precisa dar. Você precisa entregar. Então, assim, a gente criou uma corrente, na verdade, a gente está revezando de 30 em 30 minutos. Várias pessoas estão envolvidas já nesse processo. De 30 em 30 minutos. Inclusive, você pode escolher o seu, tá? Escolha, durante o dia, 30 minutos. E você vai orar exatamente pela cura daqueles que estão no hospital. Você vai orar pelos médicos que estão na frente dessa batalha louca. Você vai orar pelo teu país, você vai orar pela tua vizinhança, você vai orar pela tua família.
pelos pelos governantes, governantes. Você vai pela colocar, família dos outros, você vai né? colocar o outro diante de você, entendeu? Você vai tirar o seu tempo para entregar e não para querer receber, para se tornar o abençoador. E peça a Deus, fala, Senhor, faz de mim um abençoador, Pai, faz de mim uma bênção para essa terra. Tá Então certo? que a intercessão é outra forma de ser abençoador, né? Isso. E é impressionante o poder que há na intercessão. Explica a intercessão. O poder que há quando você começa a orar pelo outro. E quando você começa com orações, né? A realmente declarar e ministrar na vida do outro. Então, assim, a gente tem falado muito isso no tag das mulheres, entre os homens, sobre a questão da oração. Porque a oração, ela é a base do relacionamento com Deus. Então, assim, enquanto a gente não entende do poder da oração, da necessidade de orar, a gente ainda continua muito solto, a gente ainda está muito solto, a gente ainda não entendeu o propósito. E realmente, como eu falei, uma das chaves da vida é buscar a essência do Pai. E quando nós fomos criados para relacionar todos os dias com esse Pai. Então, se você não está relacionando, pode ter certeza que talvez é um dos motivos daquele vazio, daquela falta de sensação de plenitude que ainda pode estar dentro do seu coração, tá? E faz parte disso abençoar o outro. Igual Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção, isso faz parte do que Deus manda para nós. Comece a interceder, a orar pelo outro. Você vai ver o poder, inclusive, que isso gera na sua própria casa. E o último ponto aqui com respeito à oração é que a gente precisa entender que oração não sou eu movendo a mão de Deus. Oração sou eu me apresentando para que Ele possa se mover através de mim. Tá? Por quê? Porque muitas vezes, como eu disse antes, a gente fica tentando converter Deus à nossa vontade, ao que é primordial para mim, ao que é de extrema importância para mim, a minha forma de enxergar a vida, a minha forma de enxergar o futuro. E eu começo a orar, E quando essa oração ela não é respondida, eu me frustro. Mas eu me frustro porque a minha expectativa de oração ela é errada. Eu não entendi ainda. Eu não entendi que, na verdade, à medida que eu estou orando, quem está sendo transformado sou eu. Não sou eu que vou transformar a mão de Deus. Não sou eu que vou mover a mão de Deus ao meu favor. Não. É Deus que vai me envolver a favor dos outros. Entendeu? Porque assim, senão a gente se torna cristão, né? Imaturo. Isso é o reflexo de um cristão imaturo. Não entender o que é oração. É achar que o nosso papel aqui é se movimentar ao máximo para que Deus possa nos escutar e atender o nosso clamor. Entenda o seguinte. E isso também é reflexo do que a gente vem aprendendo errado há gerações. Inclusive hoje, se você liga, principalmente na madrugada, né, que tem uns cultos, não sei o que, você coloca lá, você vai ver pastores falando, né? Ai, vem e desafie, e que não sei o que, e coloque diante de Deus, e que não sei o que, porque vai te abençoar. Gente, Deus, Ele não vai te abençoar. Pode cair da cadeira aí agora. Deus, Ele vai te transformar em bênção. É outra coisa, é outra caminhada, a conversa é outra. Entendeu? Então quer dizer que Deus não escuta? Não, a palavra de Deus diz que Ele escuta as nossas orações. Mas não é porque Ele escuta as nossas orações que Ele vai fazer o que a gente está pedindo. Tá? Então assim, porque senão depois a gente tem que ter um trabalho danado para poder reconciliar com Deus, que na verdade a gente ficou de mal dele porque Ele não respondeu algo que eu pedi. Sabe aquela pessoa que... Você já ouviu essa frase assim, ó? Mas eu nunca pedi nada, eu pedi só isso e Deus não... Que Deus é esse que não responde oração? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Já ouviu isso? Isso é muito comum. Mas por quê? Porque a gente cresceu acreditando, crendo que um Deus poderoso, Ele é grandioso, né? Então, se Ele tem poder para fazer, por que Ele não está fazendo a meu favor? Afinal de contas, eu sou tão bom, afinal de contas, eu sempre obedeci, afinal de contas, eu sempre me submeti. Não, você não está submetendo, você não estava obedecendo, você estava querendo trocar.
Entendeu? Barganha, né? Você estava querendo barganhar e não se barganha com Deus. Entendeu? A vontade dele é soberana. Então que Deus esteja cuidando dos nossos corações nesse sentido, trazendo maturidade. Nós estamos aqui a serviço dele, não ele que está lá a nosso serviço. Tá certo? A verdade é que a gente fica tentando que Deus ele faça as coisas da nossa forma. Só que a gente não entende que as nossas formas, na verdade, são muito deformadas. E nelas não cabem, muitas das vezes não cabem o Espírito Santo. E mais, não cabem a vida abundante que Deus quer para nós. Só que nós, como filhos imaturos, nós não vemos isso. Da mesma forma que uma criança chora por um pai, por doce de manhã, de tarde, de noite, da mesma forma, muitas das vezes somos nós com Deus. E a gente não está vendo que a gente está chorando por esse doce, ou seja, chorando por algo que vai fazer mal para nós. Ou seja, dessa forma, aquilo que pra gente seria a forma ideal, na verdade é algo completamente deformado e nós não temos a ideia disso. No entanto que nesse domingo eu ainda postei no meu Instagram, que mexeu muito comigo, Filipenses 2, que lá Paulo fala que Jesus ele esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou da divindade dele, ou seja, Jesus ele se esvaziou de todos os seus direitos, para que então ele pudesse assumir a forma que o Pai queria que ele assumisse ali naquele momento. E a forma que o Pai queria que ele assumisse era de abençoador. Era a que iria refletir o amor do Pai. E não um pai que veio ali para punir, não um pai que veio ali para ser um carrasco. Só que para isso Jesus ele teve que se esvaziar de si mesmo. Agora, quantos de nós estamos dispostos a nos esvaziar? Quantos de nós estamos dispostos a realmente abrir mão daquilo que é a forma ideal, mas que na verdade está completamente deformado e nós não vemos? Por quê? Porque a nossa carne tem certeza de que aquilo é o melhor para nós. Agora eu te pergunto, você é como uma criança perante o pai. Você acha que você, criança imatura, sabe o que é o melhor para você? Você acha que se eu colocar hoje na mesa um prato com brócolis e colocar uma taça de sorvete diante da minha filha, a Alice tem 4 anos, você acha que qual que é a decisão dela? Você acha que a leitura dela de bem e mal vai ser feita como? Você acha que ela vai pensar? Você acha que ela vai refletir? Ela vai olhar e falar, não, eu decido pelo brócolis porque eu sei que o brócolis é mais saudável, vai fazer melhor para mim. Não. A decisão imatura é uma decisão que busca o prazer imediato, é aquilo que eu gosto, é aquilo que é gostoso para mim. E isso eu decido como algo bom para mim, entendeu? Então essa maturidade ela é gerada com o tempo. Então essa maturidade ela vem em processos e leva-se tempo. Então Deus ele vai agir, ele vai mover, né? Ele está fazendo isso, mas para quê? Para tornar você uma bênção. O que está aqui, o que é central para Deus, é exatamente isso, é transformar você, é te trazer, é resgatar a sua identidade, é te colocar no lugar certo, beleza? A verdade é o seguinte, quantos brócolis Deus tem colocado na nossa frente, né? E a gente tem escolhido sorvete, eu quero sorvete. Quantos brócolis? A verdade é que... A Liz ainda fica assim, por favorzinho, me dá. É algo assim, a princípio, bobo, mas, gente, é a mesma comparação. A dinâmica é a mesma. Sabe? Muitas das vezes a gente não entende. A gente não entende o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Mas uma coisa é fato, quando a gente permite que Deus dê para nós a forma dele, quando a gente permite que Deus nos molde, quando a gente permite que Deus faça, a princípio isso pode gerar dor. Da mesma forma que é comer um brócolis. Mas isso vai produzir frutos. Isso produz saúde para você. Saúde no corpo, saúde na alma, saúde no espírito. Mas é aí que nós temos que confiar. Sabe? Assim como uma criança confia no pai, ela pula. Da mesma forma nós temos que confiar em Deus. De que ele vai nos pegar no colo.
E pegando já o gancho aqui da confiança, a gente vai entrar no nosso segundo desafio. Porque o que é confiar em Deus a não ser controlar a nossa ansiedade? Né? E vou falar que tá complicado, gente. A gente vê cada coisa, né? Cada vídeo que a gente recebe no WhatsApp, né? A situação ela tá difícil, a situação ela tá dura, né? Para uns mais do que para outros, mas assim, todos nós estamos compartilhando de uma situação, de um momento de muita luta. E nossa cabeça, automaticamente, ela vai entrar numa luta e a ansiedade ela vai tomar conta da gente, né? Na verdade, o momento agora é de manter a sanidade, porque a ansiedade vem, ela toma conta do nosso coração e a gente começa a se preocupar com o que vai acontecer amanhã, como é que eu vou pagar tal conta, e a minha empresa, e os funcionários, ou o meu trabalho, a empresa que eu trabalho vai fechar, e a gente começa a fazer uma projeção pessimista de futuro, constantemente. A gente não começa a imaginar coisas boas, não, o que vem na nossa mente a gente faz uma leitura do cenário, esse cenário não é favorável, e a minha mente, o meu cérebro, ele começa a processar informações pessimistas. E isso, a ansiedade vem, ela toma conta do nosso coração, aí você começa a ter síndrome de pânico, sabe? Você não consegue, você fica louco com qualquer coisa, né? Porque, olha só, entenda, nós estamos atravessando uma pandemia, né? O caso é real, o problema ele é real, o problema é grande. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter zelo, a gente precisa ter cuidado, questão de distanciamento hoje, né? Isso é real, eu tenho que estar lavando a mão, eu tenho que usar máscara quando eu estou na rua, tudo certo. Agora, tem gente que está pirando com isso, está pirando, né? E isso é fruto do quê? Da ansiedade tomando conta do coração. Mas no entanto, que é por isso que o desafio é controle a sua ansiedade. Ou seja, você não vai conseguir impedir que a ansiedade venha. O problema não é a ansiedade vir. O problema é você deixar a ansiedade ficar. Controlar o momento, Ou seja, o problema é você não controlar a sua ansiedade. E tem muita gente que não entende que, inclusive, o que eu sinto, inclusive o que eu penso, inclusive como eu raciocino, eu preciso controlar. E mais, Deus não vai fazer isso por você. Na verdade, você é coparticipante com Deus. Então, tudo está acontecendo, é vocês dois juntos ali. Então, Deus nos chama... no entanto que lá em Filipenses 4, 6 a 8, eu ainda citei isso na live anterior, falando sobre a questão de colocar diante de Deus em oração as súplicas, os pedidos, e que isso nos traria a paz que excede todo entendimento. O que Deus está falando ali? Você tem que agir para alcançar essa paz que excede a todo entendimento. É um movimento. Tá entendendo? Muitas das vezes a gente fica lá, Senhor, me dá a paz que excede todo entendimento. Senhor, me dá a quietude que eu tanto preciso. Senhor, sendo que Deus está dando, em especial na Bíblia, a todo momento, várias dicas para alcançar essa paz que excede todo entendimento. Tá entendendo? É uma das coisas que Deus nos despertou grandemente através do TAG. Deus, ele nos chama para uma postura ativa a todo momento. Então, é uma postura ativa até para eu ter finalmente a quietude na minha alma que eu tanto preciso? Sim. Até nisso daí você precisa ser ativo. Você precisa controlar a sua ansiedade. É como funciona. O Espírito, ele te desperta, ele te direciona. A alma, ela precisa responder. Ela precisa apresentar uma resposta. E o controle de ansiedade é nisso. Mesmo porque existe algo que é imprescindível no nosso relacionamento com Deus, que é o livre-arbítrio. Deus, ele não vai invadir a sua alma. Você decide. Deus, ele não vai invadir os seus pensamentos. Deus, ele não faz isso em nenhum momento. Agora, só tenha muito cuidado pelo seguinte, o que você pede para Deus? Porque assim, não é me dá. Troque o me dá pelo me ensina. Fala, Senhor, me ensina. Agora, por que eu estou falando de ter cuidado? Porque quando você fala que Deus me ensina, inconscientemente, a gente está esperando que Deus nos dê, sabe? Verdade. Fala assim, Senhor, me dê a paz. Senhor, me ensina a ter a paz que excede todo entendimento. Me ensina. No fundo, você está esperando que Ele te dê. Você está esperando um presentinho aí. E Deus vai te ensinar. Ele vai te ensinar. E como é que Deus te ensina?
Com brócolis. Uhum, entendeu? Ele vai te ensinar com um momento complicado. Ele vai te ensinar com um conflito. Para quem entrou agora, a gente está fazendo essa comparação, tá, gente? Com uma criança. Quando a criança quer doce, o pai dá brócolis. E ele vai dar um brócolis, ele vai te oferecer um brócolis. Então ele vai trazer para você o quê? O que é o melhor para você. Um conflito. É a mesma coisa, fala assim, me ensina a ter paciência. Você acha que você vai acordar cheio de paciência até um menino gritar, fazer uma bagunça na tua sala e você, menina, você tira a minha paciência, né? Não. Se você pede para Deus para ele te dar paciência, o conflito vem junto. O pacote é completo. Porque Deus ele vai te dar a oportunidade de exercer a paciência que você pediu. Então, assim, tome cuidado com isso. Mais uma vez, né? Olha a expectativa aí. Não vamos ter quebra de expectativa. Vamos ter uma expectativa, então, madura. É saber que você está sendo preparado. É processo. Não, é mais um chamado de Deus aí para postura ativa, né? Muitas das vezes a gente está orando, Senhor, dá paz na minha casa, mas você não coloca limite nos filhos. Ou, Senhor, eu preciso que o meu casamento melhore, mas você não tem buscado ser uma esposa sábia ou um marido que realmente está se colocando na postura de sacerdote do lar. Enfim. Senhor, melhora as minhas finanças, não é? Você não faz um controle financeiro. Exatamente. Entendeu? Você está sempre pedindo, você está achando que Deus vai vir para resolver o seu problema. Não, Ele quer te ensinar a ser um solucionador de problemas. Porque quando você começar a solucionar problemas, você começa a se tornar abençoador. Por quê? Porque não é mais para você. Você vai começar a inspirar outras pessoas. Você se torna uma bênção, né? Entendeu? O processo é esse. Então, com respeito à ansiedade, controla a ansiedade. E assim, e a gente já até comentou isso em outras lives aqui. Para de ficar vendo notícia ruim, sabe? Cuide da notícia complicada que tem dentro da tua casa, a sua realidade. Foca nisso. Porque se você fica, então, atento a tudo que está acontecendo, se você assistir Globo, então, agora, misericórdia, só vai vir só tragédia atrás de tragédia. E tudo isso vai inflamando o teu coração. Então, o que você vai fazer? Foge disso. Não, entendeu? Posicionamento. Tem um posicionamento racional. Falo, não, eu decido não correr atrás, né, de notícia ruim. E vou começar a construir notícias boas. Começar a ser bênção. Tá certo? Não, e é muito interessante. Eu e o Diego, a gente ainda estava fazendo exercício ontem. E a gente conversa também bastante. E o Diego ainda estava comentando o negócio do pássaro, né? Legal, como que é mesmo a frase? Fala a frase. Não, tem um provérbio chinês que fala que a segurança do pássaro não está no galho, está no fato de saber voar. Fala assim, que quando você vê um pássaro pesado, ele vem e pousa num galho fraco, ele até enverga o galho. Fala, nossa, mas por que o pássaro ele não tem medo do galho? Ele falou, não, é porque ele não precisa do galho. E é muito interessante porque é isso que eu queria comentar. Os processos de Deus muitas das vezes são doídos, né? Os brócolis da vida, né? As escolas da vida muitas das vezes são doídas. Mas não é porque Deus é um Deus mau, pelo contrário, Ele é um Pai muito amoroso. E Ele quer justamente que a gente se torne esse pássaro. Esse pássaro que não interessa se o galho está forte ou se o galho está fraco, não interessa. Assim como esse pássaro, Deus quer que nós confiemos nas nossas asas. Tá entendendo? Nós confiemos em nós mesmos em nós mesmos e no nosso relacionamento com Ele. Não interessando o ambiente ao seu redor, não interessando quem está ao seu redor, não interessando se tem 1000 pessoas junto com você ou se você está, entre aspas, sozinha. Ou sozinho, desculpa, gente, é porque eu tenho falado muito para mulher. Mas não estou excluindo os homens. Enfim, Deus, Ele nos leva a nos fortalecer. E a princípio, nós como filhos imaturos, a gente ainda chora, a gente ainda se rebela, a gente não entende, mas Deus está olhando para nós e só falando assim, meu filho, eu só quero te tornar esse pássaro que não interessa em qual galho você está pousado. A confiança não está no galho, a confiança não está no ambiente, a confiança não está na situação. A confiança está nas suas asas. A confiança está na força que eu coloquei em você. Está na força que eu coloquei em você. Exatamente, isso é fantástico. E é muito interessante, porque até no que a gente escreveu da live
da semana passada, são nos tempos difíceis que pessoas fortes são formadas. Então, assim, permita que Deus te forme, sabe? Mas não deixe que raízes de amargura, raízes de revolta, raízes de chateação, de vitimismo entre dentro do seu coração. Porque senão, esse processo que Deus está permitindo na sua vida para te fortalecer, para fortalecer as suas asas, pelo contrário, você vai manter ali preso naquela dor, você vai continuar se mantendo um pássaro fraco. Tá entendendo? Então, permita que Deus transforme a sua vida de uma forma que não interessa as circunstâncias, não interessa se está em pandemia ou não, não interessa se as pessoas estão sendo boas com você ou não interessa, inclusive, como está no trabalho. A força está dentro de você, a força que Deus colocou em você, a força está no seu relacionamento com Deus. E o que está ao redor não interessa. E aí a gente começa a entender o que é abundante. Que muitas vezes vê lá desafio vida abundante. E o cara começa a ver, desliga celular. O cara começa a ver, acorda cedo. O cara começa a ver, ore. Vai falar, coisa besta. É porque as pessoas não entendem de abundância. Para as pessoas, a abundância é ter dinheiro sobrando na conta para começar a postar viagem, começar a postar restaurante bacana. Para as pessoas, a abundância é não ter problemas. É não ter problema, né? É postar num carro legal, maneiro. As pessoas acham que a abundância é isso. Gente, a abundância é transbordar. A abundância é transformar você, é ter uma vida que seja abençoadora, entendeu? Onde as circunstâncias de fora não imperam sobre o que está acontecendo aqui dentro. Muito pelo contrário. A força que está dentro influencia o que está fora, entendeu? Tem uma frase também que eu gosto muito, que eu nem sei de quem é, mas eu achei fantástica, que fala o seguinte, ó, que tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis e tempos fáceis produzem homens fracos. Tempos fáceis produzem homens fracos, entendeu? Então é um ciclo. Então se a gente está num momento duro, então é para produzir homens, mulheres fortes, entendeu? Quem não se fortalecer vai se perder no meio do caminho. Então seja aquele que diz sim, seja aquele que se posicione, seja aquele que luta pela construção de uma vida abundante, tá? Abundante, vai fluir, vai jorrar. A verdade também é que a maioria das pessoas, a maioria de nós, a gente espera uma vida perfeita, nós esperamos as circunstâncias perfeitas para realmente começarmos a viver essa vida abundante, para finalmente começarmos a ser felizes. Não sei se vocês reconhecem isso, mas eu já fui muito assim. Nossa, quando o Diego melhorar, aí eu finalmente vou ser feliz. O problema tá no outro. Quando lá no meu trabalho as coisas melhorarem, quando eu começar a ganhar mais, aí finalmente eu vou ser feliz, aí finalmente eu vou ter abundância. Sendo que Deus, ele nos chama para já começar a ter a vida abundância dentro do problema. Para começar a ter a felicidade ainda com um casamento todo detonado ainda, em construção. Para já ter, sabe, a vida feliz ainda ralando na vida, com a questão financeira ainda toda em construção. Não espere, sabe? Não espere para começar a ser feliz, para começar a viver essa vida abundante, para começar a realmente cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Deus quer hoje, Deus quer que você comece, aliás, para ontem. E é justamente quando, inclusive, a gente tem essa postura do hoje, que finalmente a gente consegue controlar a nossa ansiedade. Entendeu? Porque a ansiedade é o excesso do amanhã. Anota é o isso. Amanhã do tipo, amanhã eu vou ser feliz quando tudo melhorar. Ansiedade. Começa a ser feliz hoje. E começa a ser uma boa esposa, um bom marido hoje, independente do jeito que está o outro cônjuge. Começa a ser muda você como mãe, muda você como pai hoje. Isso. Ou seja, hoje, entendeu? É o segredo, e Deus quer que a gente comece independente das circunstâncias. Porque senão a gente vai já entrar no último desafio aqui, vai falar inclusive até sobre administração de tempo, isso a Carol é muito melhor do que eu, mas assim, quando ela fala de construir o hoje,
É porque se a gente fica, né, nessa, pulando, ou eu tô preso no meu passado, ou eu tô muito envolvido com o meu futuro, né, eu tô preocupado, sempre preocupado, sempre preocupado. Sabe o que acontece? O tempo passa, aí um belo dia você olha e fala, nossa, já se passaram 10 anos. Nossa, eu poderia ter feito muito mais. Quanta coisa eu não fiz. Você já teve essa sensação? Exatamente por isso, é porque você não estava envolvido com o que você precisava estar. Então nunca é tarde para começar. Então decida fazer isso hoje. E É, comece a se envolver, a se preocupar com o hoje. Vamos lá, senão o tempo tá acabando. gente, é justamente só para finalizar, é justamente por isso que no tag, quem não fez, faça. A gente bate tanto na tecla, Deus bate tanto na tecla conosco de olhar para dentro, olhar para você. Você tá entendendo? Às vezes você fala, aí você vira e fala assim, não, mas você não entende o jeito que está a minha vida, você não entende o jeito que é os meus filhos, você não entende o jeito que são os meus pais, você não entende, tananã, tananã. Você não entende. Eu não entendo mesmo, gente, não entendo. Mas não adianta nada ficar olhando para fora, ficar olhando para as circunstâncias. O que eu vou fazer diferente? O que eu tô deixando de fazer? O que eu tô fazendo demais? O que eu tô fazendo de errado? O que eu vou fazer para eu me preencher? Não é o outro que tem que te trazer felicidade, não. Não é o outro que tem que te trazer a vida plena. Então, assim, são segredos que vão tirando essa ansiedade, sabe? E só para finalizar, na Bíblia, Deus nos chama a sermos como crianças. Deus nos chama Deus fala que é da criança o reino dos céus. Por que Deus fala isso? Porque a criança ela tem um pensamento simples. Para a criança, ela simplesmente pula no colo do pai. Ela confia, portanto ela pula, portanto ela está em paz, portanto ela faz. Ela vive o hoje. Ela vive o hoje. E é esse pensamento simples. Deus fala do reino do céu ser da criança porque Ele quer que o nosso pensamento seja semelhante ao de uma criança. E Ele quer que você esteja confiando da mesma forma que você, criança, confiava de pular no colo do seu pai. Deus nos desafia todos os dias a sermos assim também. Desafiarmos e pularmos no colo dele e deixar ele fazer. Mesmo que às vezes a vida nos apresente coisas ruins, que você tenha a confiança de que não, esse pai está fazendo o melhor, esse pai está fazendo o melhor para mim. Então não perca teu coração no processo, tá? Cuida dele direitinho, com responsabilidade. E agora 5 minutos. Nós temos 5 minutos para falar com você, quer dizer, a Carol vai falar mais do que eu, com certeza, sobre organizar seu tempo. Qual que é o problema? A gente lockdown, me parece que essa semana o lockdown vai diminuindo e a tendência é a vida retomando o seu ritmo. Não sei quanto tempo isso vai levar. Mas a verdade é que a gente em casa, muitas vezes a gente perde noção de tempo. A gente passa o dia inteiro e a gente não, parece que não produziu nada, né? Não fez o que tinha que ser feito. Porque isso aqui foi em cima de uma queixa minha pra Carol, e ela fica pegando meu pé que ela gosta de um planner, sabe? Ela gosta de anotar, tudo, ela é organizada e tudo mais, e eu não. E ela fala, precisa organizar seu tempo, precisa organizar seu tempo. Eu falei, de fato, né? Falei, isso é importante, isso é um desafio para mim, organizar. Gente, não é aqui querendo falar o tag tem um planner, mas vocês não têm noção do tanto que um planner, ou você ter um papelzinho todo dia, planejar o seu dia, a diferença que isso faz. E eu fico falando pro Diego, e ele tem mudado a consciência dele. E é muito interessante porque isso, inclusive, às vezes você pensa assim, nossa, mas que objetivo bobo que eles colocaram. Dificílimo para mim, não sei se é fácil para você, mas para mim é difícil. Lá, na Bíblia, Davi, ele faz disso uma oração. Ele fala para Deus e fala assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ou seja, contar os seus dias, saber realmente, como que eu posso dizer, coordenar e organizar o seu tempo. Isso é algo mais de Deus do que você imagina. Realmente, tempo é algo precioso que Deus deu nas nossas mãos. Quantas pessoas passam 10, 20 anos e olham para trás, Senhor, o que mudou na minha vida? E é normal que uma pessoa assim
pire a cabeça. Por quê? Porque passou tanto tempo e é como se ela não tivesse feito nada. E é justamente por isso que Davi fez disso uma oração. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Por quê? Porque você pode estar vivendo aí 20, 30, 40, 50 anos, eu não sei qual a sua idade. E na verdade até hoje você virar e falar assim, meu Deus, eu ainda não sei o que é essa vida em abundância que o Senhor falou para mim. Eu ainda não sei meu propósito. Porque Deus, uma coisa é fato, na Bíblia é uma promessa que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Só que poucos conhecem essa vida em abundância. Será que Jesus mentiu? Será que você é livre de verdade? Ou será que sou eu? Será que é você que não tem se apropriado, não tem organizado inclusive o seu tempo, não tem inclusive organizado a sua vida, não tem organizado a sua alma, não tem organizado os seus pensamentos para finalmente viver essa vida em abundância prometida para nós? Exatamente. Mais uma vez a gente fala aqui, sabe? Deus nos chamou para postura ativa a todo momento. Você está esperando há quantos anos? Você está esperando há quanto tempo para finalmente viver essa vida em abundância que Deus tem para você, sabe? Não espere mais. E isso, às vezes você pensa assim, não, mas que coisa idiota eu organizar a minha segunda-feira. A vida é feita de segundas-feiras. Quantas segundas-feiras já passaram até então? E é justamente porque você não organizou as suas segundas, que já se passaram 20, 30, 40 anos. E você ainda está parado no tempo e você não viveu a vida em abundância que Deus tem para você. Então, mais uma vez é o hoje, valorize o hoje. E o resultado de anos vão ser completamente diferentes. Eu e o Diego mesmo, quando Deus foi dando essa estratégia toda do tag, quando Deus foi mudando a nossa percepção, mudando a nossa mente, gente, em um ano, pareceu que nós vivemos o que não vivemos em 20, em 10. Você tá entendendo? Por quê? Porque quando a chave vira, porque quando vira aí dentro de você, que você precisa de viver essa vida em abundância agora, e quais são os segredos para isso? Realmente o que era para ser vivido em 10, você vive em 1. Tá entendendo? E aí a gente entende o que realmente é o transbordar de Deus na nossa vida. Então, a princípio parece, voltando para o nosso objetivo, tá? Eu só tô querendo mostrar para vocês que a princípio parece uma coisa boba. E ela falava que não falava em público. Olha só. Olha os 10 em 1 aí. Carol ficava preocupada. Não, como é que eu vou falar que não sei o quê? Hoje você não desliga, ela não pode falar. Ô, gente, foi mal, hein? Ela vai falando. Mas isso é o quê? Mas isso é crescimento. Mas isso mostra realmente o transbordar. Isso é despertar. E o tempo é o seguinte, ou você organiza o seu tempo, ou o tempo vai desorganizar você. É um ou outro. Então, aprender a colocar isso, a construir rotina. E eu tô aprendendo, a Carol é ótima nisso. E eu tô aprendendo com ela, a tentar montar uma rotina. Quer dizer, tentar nada. A montar uma rotina. Não, mas a organizar isso. E a gente precisa ser efetivo nisso. Mas isso é uma coisa que você desenvolve, sabe? É uma coisa que desenvolve. Eu tenho melhorado a cada dia. Eu também não era a senhora organização, não. É algo que tem sido despertado. E realmente, depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar, por exemplo, meu planner. Eu tenho planejado tudo. Agora, se de tudo não der, tudo bem. Sem ansiedade, tá? Mas assim, pelo menos você organiza, você planeja. Uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Quando ele criou o mundo, né? Daquilo que era vazio, daquilo que a princípio era sem forma, daquilo que estava tudo desorganizado, feio, Deus pegou e transformou aquilo num mundo lindo, num mundo organizado. Trouxe ordem, num mundo maravilhoso, entendeu? Uhum. Eu vi aqui que a Lilian, eu ainda ia comentar isso, como que a pessoa que só fica em casa vai criar rotina. Sim, é ainda mais para essas pessoas que, inclusive aí que é o mais importante, porque o que acontece? Eu e o Diego no lockdown, teve as semanas lá que todo mundo ficou totalmente dentro de casa, né? E a gente viu o que aconteceu.
que a gente começou a perder noção da hora de dormir, noção da hora de acordar, noção do que fazer. Gente, até mesmo dentro de casa, planeje o que você vai fazer, planeje, olha, agora eu vou lavar banheiro, agora é a minha hora, por exemplo, quem faz home office, teve uma pessoa que ainda me perguntou, nossa, mas vocês falam pra gente ficar longe do celular. Tá bom, mas eu trabalho em casa. Então, na hora, você vai organizar. Eu trabalho de tanto a tanto. Aí você vira para os seus filhos e fala, olha, mamãe tá em casa, o papai tá em casa, mas agora eu estou trabalhando. Agora eu vou mexer no celular, agora é hora de trabalho. É impressionante. A criança aceita, a criança entende. Por quê? Porque está organizado. Limite. Tudo na vida é uma questão de organização. Lembrar que o nosso Deus é um Deus organizado. Então, nós também precisamos ser. Para quê? Para que nós estejamos progredindo, para que nós estejamos avançando. Então, Lilian, mesmo dentro de casa, crie uma rotina. Não sei se você é dona de casa ou se você faz home office, que acaba que dona de casa também é home office, né? Enfim, seja o que for. Por exemplo, agora é hora de ir com os meus filhos para o parquinho. Agora é hora... Organize. Não, até separe os livros para ler. Coloca de tal hora eu vou ler esse livro. Mais tarde eu vou ler tal livro. Essa hora que eu vou sentar para poder organizar as finanças, poder equilibrar tudo, entendeu? É colocar hora. É você determinar o tempo que você vai fazer isso e você vai lá e faz. Se for, coloca até um alarmezinho no seu celular para te lembrar disso. Porque aí você vai estruturando um novo hábito. De tanto você fazer, daqui a pouco você vai ver que você encaixou tudo ali e vai se tornar mais produtivo. Exatamente. Agora, infelizmente, por conta do tempo, a gente vai ter que finalizar aqui agora. Sério? Sério? Eu só queria falar, finalmente a Giane sempre me pede para que você, inclusive, organize a hora de dormir, gente. Isso é importantíssimo. Até mesmo a hora de dormir é essencial. Não é Lembra que eu falei que o nosso Deus é um Deus organizado? Os nossos hormônios têm hora, tá? Então, eles começam, por exemplo, a serem liberados às 8 da noite e vão até às 6 da manhã. Então, não adianta você, por exemplo, dormir 3 horas da manhã, meia-noite, 1 da manhã e acordar meio-dia. Então, Deus é um Deus organizado. Os seus hormônios têm hora. Tudo tem hora. Então, respeite a sua natureza. Organize, inclusive, a hora de dormir, a hora de comer. Tá entendendo? Enfim, vou ter que finalizar aqui. Se alguém quiser conversar mais sobre esse assunto comigo, realmente é um assunto que eu adoro. Legal, você bota aí, pode perguntar. E olha, lembrando, então as inscrições foram abertas para o próximo tag. A gente vai começar na quarta-feira que vem, tá certo? Vai lá, tem um link aí no Instagram, no Simpla, você faz seu cadastro, depois a gente vai explicar, tem gente que está com dúvida, a gente vai explicar direitinho, qualquer probleminha, chama a gente no direct que a gente vai resolvendo. E contagem regressiva, faltam 10 dias para a nossa próxima turma, vai ser um pipoco só. Então, se você fez, se quiser fazer de novo, faça, convide quem você acha que precisa fazer. Na verdade, eu acho que todo mundo precisa fazer o tag, então nos ajude a chegar a todo mundo, tá certo? Deus abençoe vocês, uma ótima semana e... Amém. Semana que vem estaremos de volta com a nossa última live aqui da Vida Abundante, tá certo? Amém. Deus abençoe, fique ligado. Beijão, tem muita coisa acontecendo. Tchau, tchau. Tchau.